Às vezes, você olha para a própria vida e percebe que algo se quebrou no caminho, como se um pedaço da sua história tivesse escorregado das mãos e se partido antes que você pudesse impedir. E a pergunta que fica ecoando dentro de você é: será que ainda dá para restaurar o que foi destruído? Talvez você esteja vivendo aquele silêncio desconfortável entre o que você sente e o que mostra para o mundo, carregando um peso que só Deus conhece. Pode ser medo, pode ser angústia, pode ser aquela dúvida que insiste em sussurrar que nada mais vai dar certo. Mas antes de qualquer resposta, existe uma verdade que precisa ser encarada com calma. Aquilo que se quebrou não define o fim da sua história. Às vezes, Deus permite rachaduras na alma para revelar a luz que passa por elas. Mas eu sei que na prática não é fácil. A dor é real. O desânimo é real. A sensação de perda quase paralisa. E quando se trata de relacionamentos, a ferida parece mais profunda ainda, como se tivesse atingido diretamente o coração. Mas observe com atenção. Até o que foi quebrado pode ser refeito pelas mãos daquele que cria universos apenas com a voz. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Essa palavra não é teórica, é um lembrete de que Deus ainda tem um caminho preparado, mesmo quando seu mundo interior parece ruínas. E é exatamente aqui que começa o processo. Reconhecer que existe dor, mas também existe uma promessa. Existe perda, mas existe restauração. E é esse equilíbrio que começa a abrir espaço para algo novo. Quando algo se quebra dentro de nós, a primeira reação costuma ser esconder os cacos, como quem varre o chão rápido demais para que ninguém veja a bagunça. Talvez você esteja fazendo isso agora, tentando parecer forte enquanto por dentro se sente frágil, tentando sorrir enquanto carrega lembranças que ainda doem. E não tem nada de errado em admitir isso. A fé não exige perfeição emocional, ela apenas pede sinceridade. Talvez você esteja passando por noites silenciosas em que a mente repete o que deu errado, onde cada detalhe vira um filme que você gostaria de pausar, editar, reescrever. E quando pensa nos relacionamentos que se quebraram, amizades, família, casamento, conexões importantes, o coração aperta porque no fundo você sente que algo precioso escorreu pelos dedos. Mas Deus não te chama para fingir que não aconteceu. Ele te chama para entregar. Porque o que você esconde, Ele não pode curar. O que você tenta segurar sozinho, Ele não consegue restaurar. Existe um convite invisível diante de você. Permitir que Deus toque onde ninguém mais alcança. E é aí que a cura começa. Não quando tudo se resolve externamente, mas quando você decide parar de lutar sozinho. Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Isso significa que sua dor não afasta Deus, pelo contrário, ela o atrai. Ele se aproxima de quem está cansado, de quem está ferido, de quem não tem mais força para manter máscaras. E ao reconhecer isso, você já começa a sentir um ponto de virada, como se uma pequena fresta de luz estivesse surgindo no meio da escuridão. Porque restaurar algo quebrado não começa com respostas, mas com entrega. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que o coração cansado percebe que não consegue mais sustentar certas dores sozinho. Talvez você esteja chegando nesse ponto agora, onde o peso emocional começa a se tornar físico, onde a ansiedade aperta o peito, onde a insegurança tira o sono, onde a dúvida tenta gritar mais alto que a fé, e é nesse instante que Deus sussurra: vem a mim. Não para te acusar, não para te cobrar, mas para te aliviar. A restauração começa quando você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que Deus quer construir a partir disso?
E não é uma mudança fácil. Envolve mexer em memórias que você tentou apagar. Envolve admitir que algumas decisões machucaram. Envolve olhar para relacionamentos que se romperam e reconhecer que há feridas profundas ali. Mas também envolve esperança. Porque tudo o que Deus reconstrói volta mais forte. Tudo o que Ele toca ganha forma nova. Ele não devolve nada do mesmo jeito. Ele devolve melhor, mais sólido, mais saudável. Talvez você esteja sentindo culpa, medo de não ser perdoado, medo de tentar de novo, medo de não ser aceito. Mas Romanos 8:1 te lembra: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso significa que Deus não te mantém preso ao que quebrou. Ele te conduz ao que pode ser restaurado. E quando você permite que essa verdade entre, ela começa a reorganizar sua forma de pensar, sua forma de sentir, sua forma de olhar para o que aconteceu. Porque a cura não é apenas emocional, é espiritual. Deus não remenda, Ele transforma. E à medida que essa transformação começa, o coração encontra espaço para respirar novamente. Você já percebeu como a dor tenta te convencer de que nada mais vai mudar? Como se ela construísse paredes invisíveis ao redor de você, fazendo parecer que a situação está definida para sempre. Mas a verdade é que dor nenhuma tem autoridade para decretar destino. Ela apenas revela onde Deus quer agir. Talvez você se sinta preso em ciclos de frustração, repetindo as mesmas conversas consigo mesmo, revisitando lembranças que parecem não cicatrizar. Talvez você esteja tentando entender como algo tão importante pôde se perder, como um relacionamento se desgastou, como palavras feriram, como atitudes criaram distâncias. E nesse turbilhão emocional, a mente tenta encontrar culpados, tenta buscar respostas rápidas, tenta construir explicações para acalmar o coração. Mas a restauração não nasce de explicações, ela nasce de rendição. Quando você admite que não sabe como consertar, mas sabe quem pode. Quando você reconhece que não tem mais forças, mas conhece um Deus que nunca se esgota. Isaías 41:10 traz essa promessa: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isso significa que mesmo quando você pensa que está sozinho, Deus já está segurando o que você deixou cair. E isso cria uma transição poderosa. Você sai da tentativa desesperada de resolver tudo sozinho e entra na confiança de que Deus está conduzindo cada detalhe. A dor deixa de ser sentença e passa a ser sinal. Sinal de que algo precisa ser curado, tocado, devolvido, reconstruído. E quando você aceita isso, quando para de lutar contra o processo, uma clareza suave começa a surgir dentro de você. A restauração não depende de circunstâncias, ela depende de Deus. Talvez você esteja vivendo aquele momento em que o coração parece dividido entre a esperança e o cansaço. Uma parte sua quer acreditar que Deus vai restaurar o que foi quebrado, mas outra parte está ferida demais para esperar. É como se você estivesse segurando duas realidades ao mesmo tempo: a fé que quer avançar e a dor que quer te paralisar. E isso não te torna fraco, te torna humano. Só que Deus não te chama para viver rasgado por dentro. Ele te chama para ser inteiro novamente. E para isso, Ele precisa tocar nas áreas que você tenta esconder, na mágoa que você não admite, na expectativa que você abandonou, no medo de ser rejeitado, na sensação de não ser suficiente. Deus quer curar aquilo que você nem consegue explicar, aquelas dores profundas que você sente, mas não sabe colocar em palavras, como está escrito em Salmo 139:1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele sabe exatamente onde dói, onde está a raiz, onde está a ferida. E quando Ele toca, não é para expor, é para restaurar. É por isso que
Mesmo nas suas maiores fragilidades, você continua sendo alvo da graça. Porque Deus não precisa que você esteja forte. Ele só precisa que você esteja disponível. E quando você se permite ser curado, algo começa a se reorganizar dentro de você. A mente acalma, o coração desacelera, a alma respira. Isso não acontece por magia, mas por graça. Graça que sustenta, graça que reergue, graça que reconstrói. E à medida que essa graça te envolve, você começa a perceber que aquilo que se quebrou não é o fim, é o ponto onde Deus começa algo novo. Uma das feridas mais profundas que alguém pode carregar é o medo de tentar novamente, medo de amar e ser machucado, medo de confiar e ser decepcionado, medo de reconstruir e tudo cair de novo. Esse medo paralisa, endurece o coração e faz você acreditar que é mais seguro viver distante, em silêncio, sem expectativas. Mas viver se protegendo demais também machuca. Machuca porque vai te afastando das conexões que Deus quer restaurar, da cura que Ele quer derramar, das pessoas que Ele ainda quer levantar ao seu lado. Talvez você esteja nesse lugar, guardando demais, sentindo demais, falando de menos. Mas Deus não te chama para viver retraído emocionalmente. Ele te chama para viver pleno. E plenitude não significa ausência de dor, mas presença de propósito. O medo tenta te dizer que o que foi quebrado nunca mais será restaurado. A fé responde que Deus transforma ruínas em testemunhos. Como está em Joel 2:25, restituirei os anos que foram consumidos. Essa promessa não é poética, é concreta. Deus não apenas devolve, Ele recompõe, reorganiza, renova, amadurece, fortalece. Ele restaura o que parecia impossível. E quando Ele faz, nada se compara. Só que essa restauração exige uma decisão interna. Parar de olhar para o passado como uma sentença e começar a olhar para o futuro como uma promessa. Você não é o que perdeu. Você é o que Deus ainda vai reconstruir. E quando essa verdade entra, algo dentro de você começa a se movimentar novamente. A esperança volta devagar, mas volta. O coração abre espaço para acreditar. E o medo, que antes parecia tão grande, começa a perder força diante da presença de Deus. Muitas vezes, o que nos prende ao passado não é a dor, mas a narrativa que construímos sobre ela. É como se, ao revisitar a história, você repetisse mentalmente que nunca vai ser possível restaurar o que foi quebrado. E essa crença vai ganhando força até se tornar uma verdade emocional, mesmo que não seja uma verdade espiritual. A dor é real, mas a conclusão sobre ela pode estar errada. Deus não te entregou a um destino sem cura. Ele não te deixou nas ruínas emocionais para sempre. Talvez você esteja carregando culpa, pensando que poderia ter feito diferente. Talvez esteja carregando frustração, acreditando que investiu em algo que acabou desmoronando. Talvez esteja carregando mágoa, porque alguém que você amou te feriu profundamente. Essas emoções são legítimas e Deus não ignora nenhuma delas, mas Ele também não permite que elas definam o seu futuro. Ele te chama para reescrever a narrativa, para olhar para o que aconteceu e enxergar não um ponto final, mas um ponto de virada. Em Filipenses 1:6, encontramos uma verdade que confronta qualquer sentimento de derrota. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Deus não abandona histórias pela metade. Ele não deixa capítulos inacabados. Se algo se quebrou, Ele não apenas observa, Ele intervém. E quando você começa a perceber isso, a culpa perde peso. A vergonha perde espaço e a esperança volta a respirar. Porque você entende que não depende só de você reconstruir, depende de Deus restaurar. E com Ele sempre existe continuidade. Algumas feridas emocionais se tornam tão profundas que criam uma espécie de desconfiança interna.
É como se você tivesse medo de acreditar novamente, medo de abrir o coração, medo de ser vulnerável. Mas Deus não trabalha em corações fechados. Ele trabalha em corações sinceros. E a sinceridade que Ele pede não é perfeição, é verdade. É dizer: Senhor, eu estou quebrado, mas estou aqui. Talvez você esteja sentindo exatamente isso. Cansaço, tristeza silenciosa, aquele nó na garganta que aparece sem explicação. Talvez você esteja tentando se manter firme, mas por dentro existe um pedido desesperado por cura. E Deus não ignora esse pedido. Ele vê as lágrimas que ninguém viu. Ele escuta os pensamentos que você não teve coragem de expressar. Ele entende o que até você tem dificuldade de compreender. Em Salmo 147, 3 está escrito: Sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Isso significa que não existe fratura emocional que Deus não possa restaurar. E o processo de cura começa quando você se abre para Ele com autenticidade. Quando você decide parar de endurecer o coração para se proteger e começa a permitir que Deus o toque para curar. E nessa abertura, algo poderoso acontece. A esperança que estava quase apagada reacende. Você percebe que não precisa enfrentar tudo sozinho. Descobre que Deus não te abandona na dor. Ele caminha com você nela. E essa presença transforma tudo ao redor. Porque quando Deus entra, o que era dor vira aprendizado. O que era perda vira propósito. E o que era queda vira recomeço. Restaurar relacionamentos quebrados é um dos maiores desafios da vida, porque envolve duas dimensões muito complexas: a humana e a espiritual. A humana é frágil, sensível, limitada. A espiritual é profunda, transformadora, capaz de fazer o que parece impossível. E quando Deus decide agir, Ele toca primeiro na sua dimensão interior, porque a cura externa só acontece quando a interna é restaurada. Talvez você esteja lidando com distâncias emocionais dentro da família, conflitos que desgastaram vínculos, palavras que feriram mais do que deveriam, decepções que criaram muros invisíveis. Talvez você tenha perdido alguém emocionalmente, mesmo estando perto fisicamente. E isso dói profundamente. Mas existe algo que Deus quer te mostrar. Reconciliação não é sobre voltar ao que era. É sobre construir algo novo a partir da verdade. A verdade do perdão, a verdade da humildade, a verdade da graça. Em Colossenses 3,13, encontramos o fundamento dessa restauração. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Esse tipo de perdão não nasce da força humana, nasce da força de Deus. E quando você se permite viver isso, algo dentro de você se quebra, não para te ferir, mas para te libertar. A mágoa perde espaço, o orgulho perde voz. A cura começa a se mover lentamente. E você percebe que mesmo que o outro lado ainda não esteja pronto, Deus está te preparando, porque a restauração começa em você, não no outro. À medida que Deus começa a restaurar o que foi quebrado, você percebe que algo profundo começa a mudar dentro de você. A forma de enxergar as pessoas, a forma de interpretar as situações, a forma de reagir às emoções. A cura não é apenas um evento, é um processo. E esse processo envolve limpeza. Limpeza da mágoa antiga. Limpeza das expectativas frustradas. Limpeza das memórias que você guardou por defesa, mas que hoje só te machucam. Talvez você esteja percebendo que para restaurar um relacionamento, você precisa primeiro restaurar sua própria visão. Trocar a lente da dor pela lente da graça. Substituir a ansiedade pelo descanso. Entregar o controle que você tenta manter com tanta força. Deus te chama para soltar aquilo que não te pertence e confiar naquilo que Ele está construindo.
como diz Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando você decide confiar, mesmo sem entender, algo poderoso acontece. Deus abre caminhos que antes estavam bloqueados. Ele cria pontes onde havia distâncias. Ele traz clareza onde havia confusão. E dentro de você, uma paz diferente começa a surgir. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da presença dele. Uma paz que prepara o terreno para a restauração completa. Porque antes de restaurar vínculos, Deus restaura você. Agora que você recebeu essa mensagem, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo ao redor. Apenas respire fundo por um instante e permita que esse momento seja somente entre você e Deus. Feche seus olhos se puder, aquiete o seu coração e permita que a presença do Senhor toque exatamente onde ninguém mais consegue tocar. Essa oração não é apenas para pedir restauração, é para que Deus te fortaleça, te abrace, te levante e te renove. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante da Tua presença para apresentar tudo o que está quebrado dentro de mim. Coloco diante de Ti minhas feridas, minhas dores, minhas dúvidas, meus medos e todas as áreas da minha vida que precisam de cura. Pai, eu te peço, toca no meu coração agora. Acalma o que está inquieto, organiza o que está confuso, cura o que foi ferido. Restaura, Senhor, cada parte da minha história que foi quebrada. Restaura relacionamentos, restaura emoções, restaura a minha confiança, restaura a minha paz. Eu entrego em Tuas mãos tudo o que eu não consigo resolver sozinho. Que a Tua graça me cubra, que a Tua luz me guie e que a Tua presença me fortaleça. Senhor, refaz dentro de mim aquilo que o tempo machucou. Reergue o que desabou. Reconstrói o que eu perdi. Faz o novo nascer. Que o Teu Espírito Santo traga paz onde havia angústia, esperança onde havia desânimo e força onde havia cansaço. Eu declaro em nome de Jesus que a restauração já começou. Amém. Agora escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas de fé. Eu entrego e confio. Isso não é apenas um comentário. É um ato profético. É uma declaração espiritual sobre a sua vida. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir. Se inscreva, deixe seu like e continue aqui, porque Deus ainda tem muito para falar ao seu coração. Você não está sozinho. Vamos seguir juntos.